Primeiro de tudo, boa tarde a todos e começo por agradecer a vossa presença aqui neste webinar. O tema é realmente muito atual, porque as empresas estão agora confrontadas com um enquadramento e um contexto, digamos, fora do normal. Temos agora um novo normal, uma situação com riscos de operação que nunca experimentaram anteriormente. E, portanto, esta nova normalidade implica repensar os processos, os procedimentos das empresas, de uma forma consistente, de maneira a que os riscos sejam mitigados e as operações decorram com a maior eficiência possível. Para falar sobre isso, temos connosco o engenheiro Carlos Pereira da Cruz, que é consultor de empresas, que colabora com o Centro Tecnológico do Calçado há já vários anos em vários domínios, nomeadamente em domínios da estratégia e de processos de gestão, sistemas de gestão da qualidade, e que vai estar connosco ao longo dos próximos 40 minutos. Depois desses 40 minutos vamos ter aqui um período para respostas a perguntas que vocês possam colocar ao longo do webinar. Para o efeito, por favor, utilizem a caixa de perguntas e respostas e no final teremos esse tal período de mais ou menos 15 minutos destinado a responder às vossas questões. Espero que o webinar vá de encontro àquilo que às vossas expectativas. Vou passar agora então ao Carlos Pereira da Cruz. Carlos, o palco é seu, ok? Ok. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado por participarem neste webinar, que procura fornecer uma visão geral sobre cuidados a ter quando do retomar das operações em tempo de pandemia. O meu nome é Carlos Pereira da Cruz e preparei este webinar com base em experiência de primeira mão, a trabalhar com empresas que não pararam durante a pandemia, algumas empresas que depois da primeira semana de paragem, digamos, resolveram retomar operações. Não estou a falar de empresas de calçado, estou a falar de empresas de serviços, empresas ligadas à área agroalimentar, e com base nesses contactos trocados com empresários que lideram empresas que não pararam durante a pandemia e com base, enfim, em algumas coisas que fui falando com outros, elaborei este webinar. Ele já foi apresentado, digamos, isto é com base em material que já trabalhei com empresas, portanto, como eu disse, algumas destas coisas já foram de há 3, 4 semanas e, portanto, para alguns agora já poderá ser não tão... já estão um bocadinho mais à frente, mas, enfim. Ok, outro ponto é, não pretendo transmitir informação detalhada, porque não acredito que ela seja útil. Cada empresa é um caso. O que vou transmitir é, sobretudo, uma metodologia de abordagem ao desafio. E uma chamada de atenção logo deste princípio que eu acho muito importante é não esqueçam o papel das pessoas no terreno como fonte de ideias, sugestões e melhorias. Portanto, vamos a isto, ok? Porque é que isto é importante agora, não é? Portanto, talvez porque a sua empresa faça parte de uma cadeia de abastecimento crítica que não possa ser fechada e queira encontrar dicas práticas, sugestões para melhorar as suas operações, ou talvez porque a sua empresa fechou e agora, devido à solicitação de clientes ou devido ao levantamento das restrições da quarentena, faça parte de uma equipa que se prepara para desenvolver um novo normal para retomar as operações. E seria isto. Ou talvez porque a sua empresa queira retomar alguma atividade interna, por exemplo, formar trabalhadores, desenvolver experiências em produção, antecipar a manutenção de paragem ou alterar o layout, ou talvez porque a sua empresa queira estar preparada para uma possível segunda vaga do vírus, não é? Isto sobretudo para quem vir este webinar daqui a uns meses. Bom, qual é a nossa agenda para hoje? Passa pelos seguintes temas. Primeiro, começamos pela percepção do contexto, depois avançamos para o estabelecimento de prioridades que orientarão as pessoas e a empresa. Qualquer retoma da atividade deve começar pela determinação dos riscos. A determinação dos riscos, então, abre a porta para a atuação no terreno, para a configuração da infraestrutura e das comunicações, para alterar postos de trabalho, para mudar os postos de trabalho e para trabalhar com as partes interessadas, fornecedores, logística e clientes. Ora bem, acerca do contexto, portanto, independentemente da situação, sob condições de uma quarentena mais rigorosa ou mitigada ou sob o risco de uma segunda vaga, as empresas devem perceber e agir como parte de um novo normal,
que exige uma transformação. Não é? Portanto, vai ser preciso adotar algumas novas práticas e abandonar outras para garantir a continuidade do negócio. Assim, talvez novas práticas sejam necessárias relativamente a canais de comunicação, a infraestruturas, a teletrabalho, a procedimentos, a partes interessadas e às operações. Antes de mais, portanto, em termos disto, pensando em termos de prioridades, não é? A primeira prioridade é garantir a segurança. Não é? E este é um ponto importantíssimo, que é durante uma pandemia, a segurança não é mais uma afirmação ou proclamação vaga. Não é? Torna-se em algo muito concreto e tangível, algo presente na mente de todos como uma prioridade muito importante. Aqui não se trata de arranjar uns papéis, não é? E umas assinaturas, e se ocorrer um acidente, a empresa está safa de complicações com a ACT. Não é? Não sei se viram na semana passada, quinta-feira, houve pelo menos duas grandes entidades ligadas ao agroalimentar que fecharam porque uma tinha 15 trabalhadores infectados, outra tinha 30 e tal, digamos assim. É? E aqui, quando agora retomar as operações, se houver 1, 2, 3 pessoas infectadas, é natural que tenham que voltar a fechar as instalações para descontaminação. Portanto, garantir a segurança dos trabalhadores deve ser a prioridade número 1. Os trabalhadores devem se sentir seguros, porque senão a sua mente não vai estar no trabalho, mas num outro sítio qualquer. E o que é que vai acontecer? Defeitos, conflitos e absentismo serão uma presença comum. Por exemplo, uma empresa que não parou de trabalhar durante a quarentena perdeu vários subcontratados logo no início porque os seus trabalhadores tinham medo de ir trabalhar. E para mim, a melhor prática foi a de um fabricante de máquinas que seguiu o lema: o nosso local de trabalho é mais seguro que a nossa casa. A segurança não vem de 4 paredes, mas dos nossos comportamentos. Quem esteve em casa, seguramente, alguns durante estas semanas teve que ir às compras, não é? E depois há aquela história, não é? De pagar e digitar lá o código e por aí fora. Há todo um mundo de oportunidades de ser contaminado, não é? Portanto, se não são os nossos comportamentos, não são as 4 paredes que nos safam, não é? Bom, e portanto, garantir a segurança das pessoas, dos trabalhadores. E o que é que pode ser mais importante para um trabalhador do que a qualidade da sua vida? Afinal de contas, é a sua vida, não é? E isso, a perspectiva de benefícios pessoais diretos, constitui a primeira fonte de energia para sustentar mudanças. É gratificante trabalhar numa equipa em que as pessoas confiam umas nas outras e sentem-se alinhadas num propósito comum. Um empresário do ramo agroalimentar resumiu isto numa frase que a gente associa à política, não é? Que é: não se deve desperdiçar uma boa crise. Este é o momento mágico para contactar, não é? Para chegar ao coração das pessoas que só cá vêm vender o esforço dos seus músculos, não é? Se nós pensarmos nos objetivos pessoais, o que vai acontecer é que os objetivos do negócio virão como consequência natural. Portanto, primeiro, garantir a segurança dos trabalhadores. Depois de garantir a segurança, a próxima prioridade é proteger os clientes. É claro que os clientes desejam, precisam e esperam qualidade, mas durante uma pandemia, eles não querem que os seus produtos e serviços sejam um possível vetor de infecção. Somente então surgem prioridades mais clássicas, não é? Como a conformidade com a data de entrega, a redução de prazos e os custos. Okay? Portanto, segurança dos trabalhadores, proteção dos clientes. Vamos então agora, digamos assim, à base de todo o trabalho no terreno, que é a determinação dos riscos. Portanto, depois de considerar o contexto da sua organização e as prioridades, segurança e proteção acima de tudo, considere a sua cadeia de valor e as partes interessadas para determinar os riscos potenciais que podem prejudicar as suas operações. Quanto aos seus fornecedores, acompanhe o estado de cada fornecedor e abra canais de comunicação de emergência com os mais críticos. Não é? Há que verificar quem reduziu a produção, quem está a trabalhar a um ritmo normal e quem fechou e se calhar não volta a abrir. Não é? Um estudo recente que eu vi na imprensa, não é? 20% das empresas é capaz de não voltar a abrir. Portanto, primeiro, em relação aos fornecedores. Em relação aos trabalhadores, não é? Determine quem está infectado ou está sob vigilância por ter estado em contacto com alguém infectado. Determine quem pode trabalhar em casa via teletrabalho. Então, para aquelas empresas que vão agora arrancar, é importante considerar isto. Proteja os funcionários com condições pré-existentes, tornando-os particularmente vulneráveis à pandemia, como a diabetes. E não esqueça, determine quem tem de ficar em casa para cuidar de crianças, não é? Porque as escolas, não é?
as escolas continuam, as escolas continuam fechadas, não é? Só a partir do dia 18 é que abrem as escolas secundárias, mas essas são para os mais velhos, não é? Portanto, aquele grupo entre a creche e o secundário vai continuar em casa. Quanto às suas operações, não é? Usa participação colaborativa e interativa para determinar riscos e planear contramedidas. É que isto não é uma emergência de rotina, não é? Esta situação que vivemos não é uma emergência de rotina. Não é como combater um incêndio em que há um script, um modelo, há guias, há checklists e há normas que determinam o conjunto de coisas que precisam de ser feitas. Em que ordem e a forma como são organizadas e assim por diante. Numa emergência de rotina, até podemos dizer que uma hierarquia de comando e controlo, orientada por uma autoridade central, pode gerar uma execução eficiente de ações rotineiras, conhecidas e praticadas. Só que esta não é uma emergência de rotina, é o chamado emergência de crise. Este tipo de emergência tem elementos de novidade muito significativos para os quais as organizações não estão preparadas. Há muita novidade, há muita coisa no ar. Portanto, a presença de novidade significativa, como característica deste tipo de emergências de crise, cria uma série de desafios distintos, exigindo abordagens, técnicas e processos diferentes por parte dos envolvidos. E a novidade vem de várias formas e de muitas fontes diferentes. Não acredito que qualquer conjunto inicial de medidas seja o adequado, seja a última Coca-Cola no meio do deserto. Vai precisar de feedback, vai precisar de sugestões de melhoria por parte dos envolvidos, vai precisar de uma organização que aprende depressa. Não é? Este exemplo, isto é um amigo meu, um meu conhecido das autorias da qualidade na área da saúde, e colocou esta imagem na sua página de Facebook, já há algum tempo, para ilustrar o descanso do guerreiro. Não é? Ele trabalha para um laboratório muito conhecido, que desde os primeiros dias faz a recolha, e continua a fazer a recolha das amostras para detectar a infecção pelo coronavírus. Eu olhei para esta foto no Facebook dele e comentei, esses atacadores são um ponto fraco. Não é? Ele respondeu que não, porque ao final do dia eram limpos como um poderoso desinfetante. Lá me disse o nome do desinfetante, mas eram limpos como um poderoso desinfetante. A verdade é que na segunda-feira seguinte mandou-me esta foto. Não é? E é isto que eu chamo a iteração, aprender. Não é? E é o que as empresas que vão começar agora vão precisar. Não é? Bom, adquirir equipamentos de proteção individual e ensine as pessoas a usá-la, a usar esse equipamento, não é? Eu pus aqui esta fotografia porque vi isto há dias, não é? Este cozinheiro estava a promover os seus cozinhados para entrega ao domicílio, não é? Eu olhei para esta cena, não é? E pensei logo, linda publicidade. Então o nariz não é para tapar, não é? E se repararam, na televisão também deu várias reportagens sobre os dentistas, não é? E as imagens que apareciam eram de dentistas também com máscara, mas todos com o nariz à mostra. Portanto, ensino, não é? Arranje forma de que as pessoas saibam usar a máscara, não é? Eu lembro de um empresário, também de uma empresa que não fechou, chamar-me a atenção para um presidente de Câmara que estava a usar a máscara e ele dizia, ele está a usar a máscara ao contrário, não é? Portanto, atenção a isso. Quanto à logística, determine o estado e as alternativas dos canais de distribuição, se necessário. E quanto aos clientes, determine quem fechou, quantos não vão voltar a abrir, quem reduziu a atividade, quem está a trabalhar a um ritmo normal. E determine se algum tipo de clientes tem prioridade em ser servido. Não é? Depois deste levantamento, começa o trabalho a sério. Não é? Portanto, na parte das comunicações, portanto, veja, verifique que determine as necessidades de hardware e software e forneça-as. Infraestruturas de configuração, VPNs, laptops, desktops, veja a disponibilidade de banda larga, avalie e reforce os serviços na cloud, se necessário, escolha o software de comunicação, desenvolva tutoriais sobre como usar as ferramentas de videoconferência, por exemplo, e, portanto, forme as pessoas no seu uso. Estabeleça as rotinas de comunicação para alinhamento, não é? Abra novos canais de comunicação, por exemplo, crie equipas do WhatsApp ou do Slack para comunicar e dar feedback. Eu dou o meu exemplo, há mais de um ano que eu queria introduzir o Slack na minha vida de consultor. Nesta altura já tenho 2 projetos a decorrer no Slack, não é? Portanto, fica lá, é uma espécie de Facebook em que fica lá, só os intervenientes têm acesso àquilo e fica lá, digamos, a história toda do projeto, os contactos, o que se viu. Até dá para falar, dá para ter reuniões, dá para partilhar ecrã, enfim. Uma empresa agroindustrial, por exemplo, uma empresa agroindustrial com que eu tenho trabalhado, continuei a trabalhar,
estabeleceu as quartas-feiras de manhã para as reuniões semanais de troca de informações nos 2 sentidos, entre a administração, a fábrica e a equipa comercial, por videoconferência, via Teams. Não é? E a conclusão, a experiência que nós temos tido é que as reuniões são tão produtivas e acabam por ser muito mais baratas. Não é? O comercial do Alentejo, os comerciais de Braga e da Guarda não têm de fazer 2 horas para chegar a Aveiro e depois 2 horas para chegar, digamos assim, a casa. Não é? E as reuniões são mais produtivas, as pessoas participam mais. E engraçado é que, apesar de uma parte importante dos clientes desta empresa estarem fechados, digamos assim, a jardinagem do hobby, não é? Eles conseguiram com isto, com esta motivação e isto, conseguiram vendas de abril de 2020 superiores às vendas de abril de 2019. Outro exemplo, uma empresa de serviços que trabalhava em open space, agora está toda a trabalhar a partir de casa, usando uma plataforma de trabalho e videoconferência. Uma empresa industrial continuou com a sua prática de curtas reuniões no início do dia de trabalho, no chão de fábrica, para troca de informação e sugestões nos 2 sentidos. Não é? Portanto, abrir estes novos canais de comunicação, até mesmo que as vossas fábricas abram agora, certeza que vão continuar a ter gente a trabalhar a partir de casa. Não é? Remova a incerteza, lide com os boatos, não é? Aquilo que chamam as fake news, inclua canais de comunicação com clientes e fornecedores. E cria um plano de comunicação. Não é? Esta coluna que está aqui azul são os tópicos a incluir, não é? Que a gente deve pensar o que comunicar, quando, a quem, como, quem comunica. Não é? E pode ser sobre a implementação de novas regras de limpeza e a higienização dos espaços comuns, pode ser sobre como é que lidar com um caso suspeito de infecção, como recepcionar materiais no armazém, só pode ser sobre feedback do estado da produção ou sobre o estado das vendas. Enfim, é um exemplo. Criar um plano de comunicação, porque há aqui muita coisa nova, muita gente está em vários locais, não há possibilidade ou há dificuldade em ter um contacto presencial com toda a gente, e lá está, aquela ideia de que há novidade atrás de novidade, logo nos primeiros tempos haverá novidade atrás de novidade, não é? Eu lembro de falar já com alguns empresários de calçado, por exemplo, que acham que vai haver pouca alteração nas suas linhas. Eu duvido que haja pouca alteração, mas enfim, ok, há empresas e há empresas. Bom, vamos então avançar para a parte do posto de trabalho. É? Portanto, mais uma vez reforço, durante uma emergência de crise, os líderes devem abandonar a crença de que uma resposta de cima para baixo trará estabilidade. Em emergências de rotina, a empresa típica pode contar com a sua estrutura de comando e controlo para gerir bem as operações, executando uma resposta com, digamos assim, um script, não é? Uma checklist feita. Porém, em crises caracterizadas pela incerteza, os líderes enfrentam problemas desconhecidos e pouco compreendidos. Um pequeno grupo de dirigentes ao mais alto nível de uma organização não pode recolher informações ou tomar decisões com rapidez suficiente para responder com eficácia. Não é? Os líderes podem mobilizar melhor as suas empresas, estabelecendo prioridades claras para a resposta e capacitando outras pessoas a descobrir e implementar soluções que atendem a essas prioridades. Para promover a rápida resolução e execução de problemas em condições caóticas e de alto stress, os líderes podem organizar, digamos assim, uma espécie de rede de equipas. Portanto, quando eu digo iterar, é isto, usa a participação colaborativa e iterativa de equipas para determinar os riscos e planear contramedidas. Ou seja, em vez de lançar um conjunto de medidas para o armazém, lançar um conjunto de medidas, mas pedir também feedback e pedir também sugestões da equipa do armazém. Portanto, planear contramedidas e faça com que seja rotina aprender, implementar e melhorar rapidamente. Iterar. As alterações a implementar deverão ter em conta as vias de transmissão direta, via aérea e por contacto, e as vias de transmissão indireta, superfícies, objetos contaminados. Não é? E comece com os seus trabalhadores. Não é? Planeie a polivalência, planeie a redundância. Serão necessários diferentes tipos de capacidade, tanto de funcionários quanto de parceiros na cadeia de fornecimento ou na cadeia de abastecimento. Portanto, inicie sistematicamente a formação da equipa para redundância e novos procedimentos de segurança. Por exemplo, há empresas que vão trabalhar por turnos, não é? E não estão habituadas a isso, vão trabalhar por turnos. Vão procurar fazer alguma separação, não é? para promover o tal distanciamento social. Isso implica que haja, se calhar, pessoas que vão estar num turno que
não estão tão habilitadas ou tão treinadas a desempenhar algumas funções. Daí a importância de procurar identificar estas funções críticas e dar formação às pessoas para que elas possam executar. Não é? Porque a gente quer, as empresas precisam ter pessoas confiantes, evitar quer contaminações, quer absentismo por medo. É preciso fornecer equipamentos de proteção, dê formação sobre o seu uso e avalie a possibilidade de medir a temperatura corporal. Dizia-se que não era possível, que isso não era possível, mas já muitas empresas estão a fazer e vou lendo cada vez mais de que isso é permitido fazer. Estabeleça rotinas frequentes para limpeza e higienização de maçanetas, de escritórios, máquinas, ferramentas, casas de banho, vestiários, zonas de descanso, zonas de café. Cuidado com o uso das máquinas de vending, em que tem que se usar moedas e selecionar opções num painel digital que requer toque. Portanto, algumas empresas têm cortado com isso. Aqui uma conversa que eu tive ainda em fevereiro passado com um empresário que não fechou a sua fábrica e que me envergonhou porque ele já estava a preparar-se para o coronavírus no dia 27 de fevereiro. Eu nunca me esqueço, porque é o dia do aniversário do meu filho mais novo. Eu na altura achava que isso não ia ser um grande assunto por cá, mas ele já estava a preparar, não é? E uma das coisas que ele dizia, que eu retive do almoço que tive com ele, era assim: as pessoas vão ficar todas preocupadas com as luvas e com o álcool e com as máscaras. Nós lá na fábrica já estamos a usar eu acho que o termo que ele usou foi mais ou menos este, o trio maravilha. E o que era o trio maravilha? Era o balde, a esfregona e a água com lexívia, não é? E se a gente pensar bem, é uma coisa que é simples, é barata, é abundante, não é? E é eficaz. Portanto, rotinas de limpeza e higienização, não é? Sei lá, por exemplo, rotinas de limpeza. Depois a seguir vem o promover o distanciamento social. Limite o número de pessoas ao mesmo tempo nos intervalos, almoço e vestiários. Não é? Estabeleça diferentes horários de pausa e almoço ao longo do dia. Algumas organizações transferem as refeições para o final do turno de trabalho, permitindo que os funcionários escolham evitar a cantina e almocem noutro local, saindo mais cedo, sem perca de salário. Peço desculpa. Reveja horários e turnos. Determine medidas para proteger os locais de produção e os locais de ensaio, de teste. Pus aqui este exemplo, né? Marque os espaços de trabalho pessoais. Pus também aqui este exemplo que vi de um hospital, mas que me fez lembrar um tempo em que eu trabalhei com uma empresa de japonesa, em que eles faziam muito este tipo de kits, não é? Para que as pessoas não precisassem de estar... ou seja, tinham todo o material para fazer uma montagem, estava ali tudo. Ou seja, isto para evitar o quê? Para evitar que haja alguém sempre a ter que entregar peças disto, daquilo, daquilo outro, haja várias pessoas a mexer, a manusear. Não, está ali o kit, está ali, já tudo que lá está dentro foi desinfetado, está pronto a ser usado. Redesenho de fluxos, use setas indicando a direção, desenho com fita colorida no chão, caixas vermelhas para disparar e evitar cruzamentos, não é? A utilização de práticas de gestão visual nos processos de limpeza ajudam a diminuir os riscos para os trabalhadores e aumentam a eficácia das ações de limpeza. Portanto, algumas sugestões incluem a limitação de zonas sujas e zonas limpas, a marcação de circuitos preferenciais, a exposição de informação crítica, a identificação dos locais dos equipamentos sujos e dos equipamentos limpos. Imagina, por exemplo, que há ferramentas, há materiais de teste, algo assim, que possam ser usados, possam ter que ser usados com alguma frequência, e as pessoas, quando vão pegar nesse equipamento, saberem se eles estão previamente desinfetados ou se ainda precisam ser desinfetados. Precisava de um copo de água. Definir áreas de isolamento, apetrechá-las, definir os circuitos até a área de isolamento. Olha, beba apenas água de uma garrafa pessoal, use copos descartáveis. Atenção, cuidado, o melhor será suspender boleias e o uso do transporte público. Considere a necessidade ou a utilidade de auditorias remotas para transmitir confiança aos clientes. Eu coloquei aqui esta imagem. Que é de uma fábrica na China, mas eu, assim, não sei se repararam, mas em vários telejornais do fim de semana havia uma das notícias que aparecia, era que acabou o acrílico, não é? Quem comprou acrílico transparente tem acrílico transparente. Quem não comprou, já não há, não é? Está esgotado. E o que eu gostei nesta imagem é, quem não tem cão, caça com gato, não é? E, portanto, o que eles já têm aqui foram estas proteções ou estas barreiras de cartão,
e ainda por cima, depois protegidas com aquele filme que a gente usa nas cozinhas com comida ou que usa nos armazéns, não é? Portanto, uso esta imagem aqui que eu acho que é interessante em termos de quem não tem cão, caça com gato, não está à procura do ideal. Começa já a resolver situações. Portanto, como eu dizia, considera a necessidade ou a utilidade de auditorias remotas para transmitir confiança aos clientes, né? Aqueles casos de clientes que possam dizer, mas vocês, como é que eu garanto, como é que eu sei que vocês estão a trabalhar assim, sabe? Ok? Epá, é usar o smartphone, usar uma câmera, algo que sirva para mostrar, olha, as nossas regras, o que estamos a seguir, o que estamos a fazer para o proteger. E por fim, a questão de suspender as visitas, enfim, cancelar viagens de negócios, a participação em feiras. Falaremos sobre isso das feiras mais à frente. Portanto, isto em relação aos postos de trabalho. Portanto, o que está aqui não é uma coisa muito detalhada, mas é mais um lembrete de áreas do que é preciso fazer. Não é? E não esquecer daqueles 2 primeiros tópicos, de baixo para cima e não de cima para baixo, não é? E o iterar. Feedback, aprender, é? Implementar, aprender outra vez, implementar, alterar, melhorar. Ok. A seguir, começamos a trabalhar com as partes interessadas, trabalhar com os fornecedores. Acompanhe o estado de cada fornecedor e abra canais de comunicação de emergência com os mais críticos. Verifique quem reduziu a operação, quem continua a trabalhar a um ritmo normal e quem ainda está fechado e pensa não voltar a abrir. Identificar eventuais cancelamentos de encomendas e alterações de prioridades produtivas. Avaliar a necessidade de rever contratos de fornecimento à luz das condicionantes impostas, entre outros. Identificar informações com impacto na gestão estratégica da organização, prazo de pagamento, recebimentos ou necessidade de estoque, com impacto nas necessidades de fundo de maneio. Ter atenção à alteração aos volumes transacionados, estado geral de funcionamento da cadeia de abastecimento global e identificar qual o grau de capacidade da operação da cadeia. Isto é, se os restantes elos, não é, da cadeia podem vir a comprometer a operação global. Considere o seu nível de estoque. Às vezes quase não há risco em encomendar quantidades maiores daquilo que é clássico. A gente sabe que vai sempre haver procura, não é? Em termos de matérias-primas. Avalie a necessidade de selecionar novos fornecedores ou itens alternativos. Por exemplo, talvez não consiga encontrar um fecho de correr específico. Talvez possa usar fibelas ou botões. Talvez nos casos não há um determinado tipo de fibela que não está nada referência, pode-se usar com um outro material igual, mas com um material diferente, um aço diferente, um aço menos comum. E depois uma chamada de atenção, não é? Que isto penso que vi há dias, acho que foi num jornal inglês, não é? Que nos próximos tempos a maioria dos retalhistas e das marcas não terão certezas sobre o mercado. Assim vão optar por encomendas mais pequenas do que o habitual. E vão lançar esses produtos no mercado e esperar a resposta da procura, para depois decidir encomendar rapidamente uma reposição. E a minha chamada de atenção é até que ponto é que têm fornecedores capazes de ajudarem com pequenas quantidades e capazes de os ajudarem, não é? De os ajudarem nessa rápida reposição. Eu receio que se continue, não é, a haver problemas de contratipagem de cores e acabamentos. Considere os critérios de seleção relevantes para a situação atual, portanto, seleção de fornecedores. Talvez a proximidade e a disponibilidade sejam mais importantes que o preço, em alguns casos. Procure fornecedores alternativos, às vezes várias camadas abaixo, não é? Lá está. Uma fibela em falta pode ser crítico para toda uma encomenda. Eu lembro que quando a Inglaterra ainda estava a trabalhar, havia designers na área do têxtil que tinham as encomendas acabadinhas, designers em Inglaterra, digamos, de produção feita em Inglaterra, encomendas estavam acabadas, mas as caixas eram exportadas, eram importadas, perdão, e eles não tinham as caixas para fechar as encomendas e poder enviar. Não é? Portanto, avaliar se existe alguma necessidade ou tempo para considerar uma etapa de qualificação, necessidade de uma etapa de qualificação de fornecedores ou de teste, e, portanto, enfim, em função disso, selecionar, formar, acompanhar e compartilhar as melhores lições, não é, de segurança com os fornecedores. Desenvolva novos protocolos, podem ser precisos novos protocolos para encomendas, para comunicação e entrega, e também considerem a necessidade, eventualmente necessidade de quererem ver, em termos de
de visita por meios remotos, de auditoria remota, de monitorar a conformidade com as novas regras, pelo menos da parte do fornecedor. Em termos continuando, digamos assim, na cadeia de valor, a parte em parte interessadas, clientes e logística. Estabeleça uma rotina de chamadas para alinhamento e feedback com os vossos clientes. Abram novos canais de comunicação para comunicar, dar feedback e promover a transparência. Informem os clientes sobre todas as alterações das operações, incluindo novos horários, alterações na circulação, redução de pessoal, disponibilidade de atendimento e apoio, opções de encomenda, entre outras. Diga aos seus clientes como os vai continuar a servir. Entre em contacto com potenciais clientes, oferecendo novos produtos ou serviços que resolvem um novo problema. Estou-me a lembrar de alguém que comprava peças na área da metalomecânica a um fabricante italiano, um pequeno fabricante italiano, e ele começou a mandar informação sobre isto já há muito tempo, não é? Informação sobre, também vendia máscaras e também vendia, enfim, todo esse tipo essa panóplia de bens. Enfim, não estou a dizer que façam o mesmo, mas é isto. Às vezes pode haver, podem-se oferecer novos produtos ou serviços que resolvem um novo problema que o cliente agora tem. Comunique o que é que está a fazer para proteger os clientes. Desenvolva contramedidas de prevenção da propagação em todos os contactos com os clientes. Partilhe as melhores lições de segurança. Trabalhe com os seus parceiros da logística e até com outras empresas. Talvez tenha de co-desenvolver, não é? Canais alternativos para entrega e novos sistemas de pagamento. Talvez haja novas regras e rotas de pré-reserva. Talvez possa optar com outras empresas por fazerem fretes conjuntos de meios logísticos. Podem partilhar meios. Em alguns casos poderá fazer sentido a partilha de meios ao longo da cadeia de abastecimento, por exemplo, armazéns ou canais de distribuição, ou até mesmo apoio de equipas da área de back-office. Por fim, um ponto importante é considerar o impacto a médio prazo deste evento no mercado, nos clientes atuais e nos clientes dos seus clientes. Não é? O impacto económico pode destruir aquilo que era a sua procura clássica. Talvez a sua empresa precise de procurar novos clientes, novas geografias, novos modelos de negócio ou novos produtos ou serviços. Eu lembro-me que na véspera da ida à última feira de Milão, perguntei a um empresário como é que a sua empresa chegaria ao contacto com os potenciais clientes se não houvesse feira, não é? Se a feira tivesse sido cancelada, não é? Hoje ele já sabe, não é? Esse empresário em particular já sabe que a feira mais importante para ele, no ano, que é a Feira de Garda, não vai ter lugar. Okay? Que meios, que alternativas para chegar aos potenciais clientes. Não é? Coisas a pensar. E, por fim, para terminar, uma frase que eu li numa publicação de moda espanhola no meio do mês de março, ou mais para o final do mês de março, e que resume bem aquilo que se passa, não é? E que eu tenho repetido esta frase quase todos os dias, literalmente. A frase é qualquer coisa como, enfim, eu vou ler isto em castelhano, mas é assim, El coronavirus actúa como acelerador de cambios que já estavam em marcha. Não é? Aquilo que já estava em marcha, e que se calhar era mais imperceptível ou era mais lento, e o que isto veio trazer veio acelerar todas essas mudanças que já estavam em curso. Bom, e em termos de apresentação, não é? Era o que eu tinha previsto aqui para este webinar. Ok. Penso que o Rui nos pode dar aqui uma ajuda em termos de perguntas e respostas, se é que há alguma pergunta. Certo. Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua intervenção. Há realmente aqui algumas questões que foram colocadas pelos participantes. E então, de acordo com aquilo que nós definimos, eu vou lendo aqui uma a uma e vou passando as questões ao Carlos. E o Carlos responde uma a uma, penso que será mais fácil assim. Uma das questões que eu registrei aqui tem a ver com a avaliação de riscos, porque o Carlos falou disso. E a questão é como e quem deve determinar essa avaliação de risco, como é que isso poderá ser feito?
eu sou... há organizações com que eu trabalho em que nós, quando trabalhamos na área da qualidade ou na área do ambiente, temos que identificar riscos, não é? Temos que determinar riscos. E eu sou muito liberal nesse tipo de abordagem a seguir, não é? Portanto, e ponho sempre à consideração das empresas qual a melhor abordagem, qual a melhor metodologia para cada empresa, não é? Para a cultura daquela organização, qual a melhor metodologia. E assim, se estão, por exemplo, a tratar dos riscos relativos ao armazém, ao funcionamento do armazém, ou se estão a tratar dos riscos relativamente ao funcionamento, por exemplo, de uma área da montagem ou algo assim, mas, por exemplo, do armazém, eu procuraria determinar esses riscos em colaboração com as pessoas que trabalham no armazém. O que eu faria a seguir era com a mesma equipa que determinou, não é, quais os riscos, procurar elaborar, procurar definir ou procurar elencar, classificar quais os mais relevantes. Não entrava aqui com cálculos e com fórmulas. Isto é a minha abordagem, não é? Nunca me esqueço, uma empresa com que eu trabalhei na área da qualidade, em que nós tínhamos feito lá a determinação dos riscos e um conjunto de fórmulas para usar aquilo, e há um dia em que, numa vez em que nós conseguimos pôr o diretor-geral da empresa a olhar para aquilo a sério, ele diz assim, isto era bom, era a gente estar a discutir isto numa tarde, não é? Lá fora, como é que eles chamavam aquilo? Na cozinha regional, que era uma espécie de casa que eles chamavam de cozinha regional. Era aí que a gente ia estar, e aquilo que a gente achar em consenso, achar que é importante, é importante. Aquilo que a gente achar que não é tão crítico, não é tão crítico. Portanto, não complicaria muito. Determinar os riscos e em conjunto, digamos, fazer a sua classificação. Aquilo que realmente faça sentido, termos contramedidas, e aquilo em que, enfim, pensemos que não é capaz de não valer a pena fazer nada. Não complicava muito. Certo, Carlos. Eu aproveito para dizer que há pessoas que há participantes que estão a assistir, via YouTube, e por acaso há aqui não é bem uma questão, é mais um comentário de uma participante que diz que os fornecedores ainda não estão aptos para trabalhar em just-in-time. É mais um comentário, propriamente uma questão. Mas há aqui uma questão premente que também acho que é relevante, que tem a ver com os custos dos EPIs. Quer dizer, e no caso em apreço, trata-se de uma empresa com 140 trabalhadores. Se tiver que fornecer máscaras, luvas e outros EPIs relacionados com o Covid, ou com o Covid-19, isto, do ponto de vista de estrutura de custos, não é, de operação, eles vão subir significativamente. E pergunta se há alguma sugestão para reduzir custos no que diz respeito a estes EPIs. Assim, das empresas com que eu tenho trabalhado e que continuaram em termos de operação, não é? Continuaram a trabalhar, e, portanto, empresas, por exemplo, na área do agroindustrial, é que eu digo, eles, por exemplo, em termos de luvas, não é? É claro que não tem, se calhar, o mesmo tipo de manuseamento, digamos, e trabalho digamos, em linha como se tem no calçado, não é? Mas, bem, em termos de luvas, não é muito comum usarem luvas. Usam muito mais, não é? Como dizia lá aquele empresário lá aquele empresário de São João da Madeira que me falava no tal trio maravilha, não é? Usam muito mais água com sabão. Aliás, se repararem, se bem atentos, podem encontrar, digamos assim, na internet, enfim, quem recomende precisamente isso, o uso frequente da água e do sabão e menos o das luvas. As luvas devem ser usadas, enfim, por aquilo que eu vou lendo, não sou especialista, mas devem ser usadas por curtos períodos de tempo. Até porque acabam por, enfim, a última que eu li dizia que acaba por destruir um pouco, a nossa proteção na pele, não é? E, portanto, devem ser usadas por curtos períodos de tempo. Portanto, aí, no caso das luvas, eu tentaria isso, na medida do possível, usar era mais a frequência daquilo que é barato
como é que dizia? Era barato, abundante, eficaz, e era mais outra, que agora não me recordo, mas é isso que é água com sabão, ou, por exemplo, não sei até que ponto as máscaras descartáveis, não é? Por exemplo, hoje, antes do almoço, fui aqui, eu moro em Vila Nova de Gaia, fui a um pequeno supermercado, não é? E depois lá perguntei, levava uma máscara feita em casa, e perguntei, tem das máscaras daquelas... ok, e tinham máscaras, a máscara que eu comprei dava para, salvo erro, não quero estar a mentir, 25 lavagens, não é? 25 lavagens. Bom, Carlos, uma solução poderá ser a empresa produzir as suas próprias máscaras? Ou é evidente que isso também tem um custo, por exemplo? Isso também tem um custo, mas se essa é uma possibilidade, não é? Se essa é uma possibilidade, muitas empresas que começaram a fazer isso naquele período em que estavam mais em que não estavam a trabalhar, não é? E estavam a fazer isso, não é? É uma possibilidade, não é? Será uma possibilidade. Uma outra questão que é aqui colocada é uma questão muito específica em relação a um escritório. A questão basicamente diz o seguinte, e vou ler para ser mais fácil. Relativamente ao uso de equipamentos de proteção individual, ouvimos falar na obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. No caso de uma empresa de índole comercial, o que está em causa é, portanto, a reabertura de um espaço, digamos, de um escritório. Neste caso é obrigatório, dado que já existem acrílicos, medição de temperatura, a entrada, desinfetantes, o uso de máscaras é obrigatório ou é aconselhável? Se não há um espaço, não é, aberto ao público, não é? Se é um escritório e não é um espaço aberto ao público, enfim, não é mandatório, não é? Eu ontem fui pela primeira vez a uma empresa desde o dia 10 de março. Não é? Fui 10 de março a uma empresa, depois deixei de ir a visitar empresas, trabalhei sempre com empresas via teletrabalho, mas ontem fui a uma empresa industrial e fui lá visitá-los. E engraçado que de manhã estive reunido com o empresário, estávamos numa sala de mesa de reuniões grande, cada um estava, digamos assim, do lado da mesa, estávamos aí com 1,5 metros, 2 metros, e por acaso não usamos máscara. De tarde estive reunido com a responsável para a área de testes da área da investigação, e já usamos... ela chegou à sala com máscara e eu peguei e usei a minha máscara, não é? Mas se não estamos abertos ao público, não é mandatório, não é? Certo. Aqui uma última questão que tem a ver com a polivalência. Se o Carlos tem alguma sugestão em relação a como determinar que funções é que devem ser abrangidas. Aqui o critério deve ser quais são as funções em que pode haver maior risco, maior probabilidade de, ou por um lado, de alguém poder ficar infectado, ou alguém que nem chega a vir trabalhar porque tem, por exemplo, sofre de diabetes, por exemplo, e portanto é que tem uma condição em que é considerado, digamos assim, um grupo de risco e portanto fica em casa, ou porque é alguém que está vivinho da Silva, está com uma vontade muito grande de vir trabalhar, mas tem crianças pequenas em casa e não tem com quem as deixar, não é? Portanto, essas pessoas não vão estar presentes, não é? Mas isso é um critério. O critério é quais são as áreas onde pode faltar gente. Mas ainda há outra situação, não é? Que é algumas empresas vão optar por, ou vão ter que, vão optar por causa da questão de assegurar o distanciamento social, vão como que alargar, não é, o horário de funcionamento e vão trabalhar em turnos, em vez de um único turno, trabalhar em 2 turnos. Não é? E aí pode haver situações onde haja tendo em conta o tipo de as pessoas que existem, que estão na empresa num determinado momento, por exemplo, num turno haver gente que sabe fazer o que há para fazer e num outro turno a seguir possa haver alguém com menos experiência ou, enfim, que não tenha capacidade, enfim. Isso às vezes encontra-se nas empresas, não é? Estou ligado a empresas de calçado em que já trabalhei, em que há um turno que é muito melhor que o outro em termos de produtividade, não é? Mas aqui é só em termos de produtividade, é também em termos de algumas operações as pessoas não terem experiência, e isso aí é o ponto, o critério é
a possibilidade ou a possibilidade de alguém ficar em casa, ter que ficar em casa subitamente, ou já sabemos, e daí essa polivalência. Claro. Aqui mais uma questão a propósito das máscaras e daquela sugestão de as produzir internamente. É evidente que quando demos essa sugestão, estamos a falar sempre de máscaras certificadas e que cumprem, digamos, aquilo que está estabelecido. E a pergunta é, máscaras feitas nas empresas, como saber a sua longevidade? É evidente que estamos sempre a falar de máscaras certificadas, não é? Pois, lá está, as marcas certificadas, não é? Têm indicação para quantas vezes é que elas podem ser usadas, não é? É claro que depois também quem é que vai estar a contar, não é? Aquilo não é como aquele barbear em que à medida que vai sendo usado, lá aquela película colorida vai desaparecendo, não é? Aqui a pessoa diz que aquilo dá para 25 lavagens, mas e se forem 30, não é? E se forem 40? Mas... ok, é um cuidado, é algo que... É assim, a verdade é que é mesmo muito importante, aquela prioridade número 1, não é? De que segurança em primeiro lugar. Porque se as pessoas não se sentirem seguras, não é? Se as pessoas não se sentirem seguras, até podem estar lá de corpo presente, não é? Mas o trabalho não vai correr bem. Ou, enfim, vão arranjar forma, não é? À mínima oportunidade, à mínima justificação, não aparecer, não é? Portanto, é mesmo... E é uma questão também de... Como dizia o outro senhor, não é? É uma questão de não desperdiçar uma crise, não é? Não desperdiçar uma crise. Eu sei que as margens não são tão apertadas, mas não desperdiçar uma crise e pensar que é mesmo a sério, não é? Isto pode ser mesmo... Não é conversa, não é? Não é só como é conversa, é mesmo a sério. As pessoas podem ficar infectadas e depois pode acontecer o quê? Pode acontecer, como dizia, aquelas empresas que fecharam, que estavam a trabalhar na área agroalimentar e que fecharam na passada quinta-feira, não é? E agora vão estar não sei quantos dias por abrir, porque tinham... Muito bem. Uma última questão, pelo menos das que estão até o momento registadas, tem a ver com metodologias de controle, porque o Carlos falou aqui, no fundo, em várias práticas, procedimentos, e a questão é como é que a empresa pode controlar, digamos, que os processos, os procedimentos, as práticas que foram definidas estão a ser cumpridas. Auditorias ou outro processo? Não sei. Uma situação pode bem ser auditorias, mesmo feitas por alguém que está em casa, não é? Continua em casa, mas que, digamos, tem um proxy, tem alguém que com um smartphone ou outro aparelho vai pela organização, digamos assim, e acontece a fazer uma auditoria no local, não é? Outra situação é o facto de se usar aquelas marcações, não é? No chão, o facto de se usar aquilo que se chama, não é? A gestão visual, não é? A gestão de visual, isso ajuda. Quando vejo aquelas marcações no chão, lembro-me sempre da área técnica dos treinadores, não é? A pessoa sabe que não pode sair dali, tem que estar ali, ou pelo menos quando sai de uma forma consciente, não é? Portanto, acho que são... E assim, e depois há outro ponto, que é... isto é são poucas as pessoas que... São poucas, também existem, também as há, não é? Mas são poucas as pessoas que não levam, digamos assim, quem está no terreno, quem está, digamos assim, no chão de fábrica, são poucas as pessoas que não levam isto a sério. Não é? Isso não me acontece, isso a mim não me acontece, isso não, isso é só aos outros e tal. Não, mas as pessoas têm medo, não é? Têm medo e, tanto, se forem definidas regras e se essas regras fizerem sentido e se essas regras tiverem também a colaboração das próprias pessoas, é natural que elas sejam, não é? Sejam seguidas. Não é? Associado a isso, há aqui uma questão, apareceram agora mais 3 ou 4 questões, que é, na retoma da atividade, a empresa deveria fazer uma explicação breve sobre as normas de segurança com os funcionários? Eu acho que devia ser um must, não é? Eu acho que era muito, muito importante. Assim, não me levem a mal, mas eu vou caricaturar, mas na última semana, antes
na última semana, antes de, digamos assim, da quarentena ter sido estabelecida, do estado de emergência ter sido estabelecido, não é? As empresas receberam lá, digamos assim, umas circulares e tinham que fazer umas coisas e tal, e definir uns locais de isolamento, se houvesse, não é? E eu, muitos locais que eu vi, ou muitas situações que eu vi, aquilo era o que eu dizia, não é? Aquilo é só mesmo para, se houver um problema, a gente está safo, não é? Porque está aqui, tá, e nós falamos, nós temos aqui, não é? E as coisas eram feitas, mas ninguém sabia de nada, digamos assim, muito pouca gente era, enfim, comunicava. Portanto, aqui eu acho que é importante, não é? É importante ter esse tipo de conversa mais geral, até mesmo para aproveitar a questão da crise, a questão de que estamos juntos nisto, não é? De que, enfim, não estou tão de acordo que seja de vamos todos ficar bem, porque isto não vai ser fácil, mas estamos juntos, não é? Estamos juntos nisto. E depois o convidar as pessoas, não estou a dizer que toda a gente dê ideias sobre o funcionamento do armazém, ou sobre a forma como se devem receber as matérias-primas, não é? Ou devem ser recepcionadas os materiais e os componentes, não é? Mas pelo menos em cada setor as pessoas serem convidadas a apresentar sugestões, e também quer sugestões para uma versão inicial, quer digamos assim, periodicamente ou em qualquer altura, digamos assim, darem sugestões em termos de ir melhorando essas contramedidas, não é? Eu ando a ler umas coisas que não conhecia, enfim, e os indivíduos dizem, tentam fugir à palavra solução, porque dizem, solução parece que é uma coisa que é definitiva. Eles usam o termo contramedida porque é uma coisa que, ok, neste momento isto parece ser o melhor, é isto que usamos. Mas não quer dizer que daqui a um mês, daqui a uma semana, a gente não encontre uma maneira ainda melhor de fazer. E, portanto, fogem ao uso da palavra solução, não é? Usam a palavra contramedida. E acho que aqui é esse o espírito, não é? Portanto, pôr as pessoas a participar ajuda depois também em que tudo isto faça muito mais sentido. Muito bem, temos só mais duas questões, porque entretanto caíram aqui mais 3 ou 4, mas eu vou tentar agregar. Uma das questões tem a ver com se o CTCP pode fazer certificação das máscaras feitas pela própria empresa. O CTCP pode fazer a certificação, é uma questão de contactarem o Centro Tecnológico do Calçado, e, portanto, vão receber instruções sobre este processo de certificação, materiais que podem utilizar, etc. Portanto, eu esta posso responder. Outra questão, há aqui várias questões que têm a ver, por exemplo, se a empresa deve ser desinfetada diariamente, 2 em 2 dias, que tipo de produtos devem ser usados, se o sabão deve ser entregue a cada colaborador ou o sabão deve estar nas casas de banho. Eu penso que isto remete-nos para a empresa refletir e definir um plano com todas estas questões, digo eu, Carlos. Sim. Naquele ponto em que se falou em mudar o local de trabalho, não é? Referia isso, não é? A limpeza frequente, não é? Mesmo, por exemplo, empresas que trabalham com 2 turnos, não é? Repara, imagine que as pessoas que chegam de manhã, o primeiro turno, e encontram a empresa toda, não é? Limpinha, desinfetada. E depois os que entram no turno da tarde apanham com o que vem da manhã. Não está bem, não é? As pessoas, isso gera maus pensamentos, não é? Uns são filhos, outros são enteados, esse tipo de pensamento, e isso é mau, gera conflitos, não é? Portanto, é o aumentar, e o aumentar pode passar por que cada colaborador também faça a sua parte da limpeza num determinado período de tempo. Assim, as empresas não podem esperar que vão ter o mesmo rendimento, não é? Agora, que vão ter o mesmo rendimento, pelo menos agora no início, que tinham no passado, não é? Basta olharem para as empresas que competem eu ia dizer à moda antiga, pelo tostão, não é? Agora será pelo cêntimo. Empresas que competem pelo cêntimo, na redução de custos, não é? Pelo cêntimo, como é as empresas da indústria de automóveis, os montadores de automóveis, as empresas de automóveis, e elas estão a trabalhar com capacidades, ou retomaram, pelo menos, por exemplo, na Alemanha, não é? Retomaram com capacidades muito mais baixas, porque estão a aprender, não é? Querem aprender a fazer uma retoma com segurança, e evitar que, porque por uma situação qualquer, que sejam obrigados a ter que voltar outra vez a parar, não é? E a aparecer nas notícias dos mídia, não é? A aparecerem com problemas e, enfim,
portanto, é importante essa frequência de limpeza. E depois os critérios que cada empresa utiliza, como eu dizia, a experiência que eu tenho é as coisas mais simples, aquelas coisas que nos dizem, da lavagem das mãos, enfim, da limpeza, enfim, funciona, e, portanto, é de seguir. Muito bem. Estamos mesmo em cima da hora para terminar e penso que, no geral, as questões todas que foram colocadas foram respondidas. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes neste webinar. Agradecer ao Carlos Pereira da Cruz, digamos, a sua apresentação. Chamar a atenção que vamos ter mais webinars durante o mês de maio. O calendário de webinars do Centro Tecnológico Calçado aponta para webinars à terça-feira e à quinta-feira às 17 horas, portanto há uma exceção, mas o próximo será já na próxima quinta-feira, às 17 horas, a gestão da mudança em tempos de incerteza. E novos webinars seguramente vão ser informados através da comunicação do Centro Tecnológico Calçado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos e até quinta-feira.